virou piloto de teste? Como chegou na Globo? Como que foi esse processo? Você começou como todo mundo, piloto de kart? Começou Não. naquele roteiro de pilotos que a gente já conhece? Não, eu fiz um caminho diferente, né? Na verdade, eu com 13 anos de idade lavava banheiro de oficina, né? Lavava banheiro, entregava ferramentas, enfim, lavava peça, aquela coisa toda, enfim. E na oficina mecânica, né, tinha um trabalho que ninguém queria fazer, que era o trabalho de alinhamento. Só que o alinhamento naquela época não é como hoje, né? Que você tem aí, né, computador As 3D, máquinas, 4D. Naquela época você alinhava realmente com uma linha, né? Barbante que era um ali. barbante, enfim, tinha as réguas, enfim. E o balanceamento, por exemplo, era aquele balanceamento estático, de enceradeira que a gente chamava, né? Não é como hoje que você tira o pneu, coloca ele, né, conjunto pneu e roda, numa máquina de balancear, enfim. E como ninguém queria fazer isso, porque era um trabalho chato de ser feito, eu falei, cara, eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Boa. Eu acho que essa é uma... a ideia diferencial, Com né? É um 13 anos você já diferencial. teve essa sacada. Já dei a aqui. sacada. Cara, o que ninguém gosta de fazer, eu vou fazer. E sobre essa história do banheiro, é muito interessante, né? Por quê? Você sabe que às vezes a gente vê muitos podcasts, né? As pessoas comentando. E recentemente eu fiquei muito, assim, incomodado, na verdade, né? Se bem que a gente tem que tomar muito cuidado com o corte de podcast, porque o corte, às vezes, ele tira as coisas de contexto. Mas naquilo que foi divulgado, né? Tinha uma menina um pouco feminista dizendo o seguinte, que, pô, mulher que coloca o homem para lavar a louça, coloca ele para fazer serviços de casa, isso não é legal. O homem perde a texto, né? O homem quer fazer o papel da mulher. Né? Recente. E eu achei isso de uma bobagem tão impressionante, porque minha mãe e meu pai, acho que eram pessoas à frente do seu tempo, né? Meu pai era o cérebro, né? O Pink e o cérebro, meu pai era o cérebro, minha mãe era a pessoa operacional ali. E a minha mãe, cara, ela botou na cabeça de que ela ia criar 3 homens honestos e trabalhadores. Então, eu sempre lavei banheiro. Eu sempre lavei louça. Eu sempre cuidei da casa. Eu e meus irmãos. Porque aquilo para nós era trabalho. Sim, lógico. Abriu, fecha, sujou, limpa. É. Quando eu cheguei na oficina, o cara da oficina, acho que foi fazer um teste comigo, ele falou assim, ó, você quer trabalhar na oficina como ajudante? Quero. Precisava de emprego, a gente passava uma dificuldade financeira em casa, enfim. E aí ele falou assim, ó, vou te mostrar aqui a máquina de lavar a peça. Cara, era uma máquina de óleo diesel muito diferente do que é hoje, né? Ninguém tinha os cuidados, né, com descarte, né, meio ambiente como tem hoje. Eu olhei para a máquina e falei, não, sem problemas. Ele falou, ó, você vai ter que entregar as ferramentas para os mecânicos, sem problemas também. Você vai ter que pegar uma vassoura, né, um dia sim, um dia não, jogar gasolina numa serragem e esparramar essa serragem durante a oficina inteira. Para tirar o óleo. E varrer ela inteirinha. Não, varrer também não é um problema para mim, tal, não sei o quê. Aí acho que ele falou, agora ele vai desistir. Ele abriu um banheiro, cara, que parecia a visão do inferno, a porra do banheiro. A hora que ele abriu o banheiro assim, ele falou assim, aí todo dia de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é levar esse banheiro. Na hora eu lembrei da minha mãe. Falei, minha mãe sabia o que ela estava fazendo. Eu não tenho medo de um banheiro. Né? Agora, o meu pai, nessa jogada, ele era o cara que falava sempre assim, uma frase que eu nunca me esqueci dele. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Sim. Então, Dá pra falar já que você é um cara operacional e trabalha, tente trabalhar um pouco mais com a cabeça para trabalhar menos com o braço. Então, isso foi fazendo com que, por mais operacional que eu fosse, um cara muito de execução, eu começasse a pensar um pouco em como executar. Né? Foi aí que entrou a história de vou fazer o alinhamento, que é uma coisa que ninguém queria fazer. Me tornei um cara conhecido na ABC Paulista por conta disso, quando a cooperativa de consumos dos empregados da Auto Latina, que era a fusão da Volkswagen com a Ford, resolveu abrir um setor de exata, né? E de acessórios. Na Silva Jardim, em São Bernardo, o pessoal queria uma pessoa, foi lá na Pirelli, onde ela tinha um centro técnico na divisa de Santo André com Mauá. Chegou lá e perguntou para os caras que faziam alinhamento. Ainda tem, né? Hoje não tem mais. Tem mais, não? Não tem mais. Centro técnico. Tem alguma coisa lá. Tem uma fábrica de pneus de caminhão. Que nem é mais da Pirelli, na verdade, né? Porque a Pirelli vendeu a unidade de pneus de caminhão, enfim. E a hora que eles foram consultar esses caras, se alguém queria ir trabalhar lá em São Bernardo, falaram, para a gente não interessa, mas tem um moleque que trabalha numa oficina chamada Autodireção Antoninho, na rua Javaés, que ganhou uns pepinos aqui, a gente leva para ele lá. E eu me lembro como se fosse hoje, eu vi aquele cara descendo a rampa, chamando pelo meu nome, me chamou lá fora, me fez a proposta, enfim. E ali eu saio da oficina para ir para a cooperativa de consumo dos empregados da Auto Latina. E é aí aonde eu crio uma conexão com o setor de vocês. Porque nesse lugar a gente instalava também acessórios. Então eu entrei lá para fazer alinhamento e balanceamento. Mas
Precisava instalar uma antena, eu ia lá e ajudava a instalar. Precisava instalar legal. um farol de milha, eu ia lá. Eu também sou pica-fio, rapaz, de instalar alto-falante, os 6 muito polegadas, Verona, 6 por muito 9. Apollo. Sim, esses rádios que tinha Rio de Janeiro, instalar São o Francisco. Tojo. Isso. Hoje, hein? A gente tá tentando trazer Na gaveta. o Joaquim pra cá. Ô César, aí você já tinha quantos anos? Você falou Nessa que tinha época com eu 13. já. Isso, comecei com 13. Nessa época eu já estava ali. Eu me lembro que eu estava no tiro de guerra, então eu já estava com 18 anos, 17 para 18 anos de idade, enfim. E o que aconteceu ali? Ali, como era a cooperativa de consumo dos empregados da Auto Latina, vinha muita gente da ala 17, que é a área de pesquisa e desenvolvimento da Volkswagen. Entendi. Para levar o carro para fazer instalar acessórios. Era uma época que os carros vinham desprovidos, muito pelados. Então você tinha que colocar rádio, você tinha que colocar antena, tinha que colocar farol de milha, você colocava calote, você colocava roda. E você gastava bastante, né? Alarme, exatamente, enfim. Colocava calha, cara. Eu instalei muita calha, era interessante. Aí vinham os pilotos de teste. E tinha um cara chamado Max, que ele era meu coordenador dos pilotos de testes da Auto Latina. E quando eu fazia alinhamento, eu alinhei o carro dele uma vez, aquela coisa toda, eu saí para testar. E aí eu falava assim, ó, que você tem que prestar atenção na via, a mesma via que vai, a via que volta, senão tem inclinação da pista, vento lateral, uma série de outras coisas. Ele falou assim, cara, você presta atenção em umas coisas, você dirige de um jeito que eu acho que nem os nossos pilotos de teste andam assim. Você não quer ser piloto de teste? Falei, pergunta para o macaco se ele quer banana, né? Você tá maluco? Eu morava na ABC, e quem morava na ABC, cara, respirava, né, a indústria automobilística, e a gente via aqueles carros. Na época, os carros de teste não é como hoje, que é de placa verde. Sim, na época, sim. os veículos de teste era placa azul. Placa azul. Então, carro de consulado e carro de teste era placa azul. Então, toda hora eu via aqueles placa azul andando para cima e para baixo. Eu falava, caramba, deve ser muito legal ser piloto de teste da indústria, né? Bom, eu me lembro que eu estava na mesa legal, da casa né? da minha mãe. Nas minhas costas, ela estava, né, fazendo o almoço, enfim, no fogão. E a hora que eu estava preenchendo uma ficha que ele mandou para mim, que hoje a gente chama de currículo, naquela época era uma ficha, a hora que eu fui assinar, eu falei, mãe, eu vou ser piloto de testes. E ela falou, me lembro como se fosse hoje. Que Deus te abençoe, meu filho. Mas por que você tem tanta certeza? Mãe, olha a data, agora que fui assinar, 8/8/88. Em janeiro de 80. Eu achei o número muito cabalístico. Bom, Né? até hoje, Ô, a louco. sorte deve ser o 8. Cara, E mais cabalístico. É Você já pensou 8, que porque, você por deitando exemplo, 8, ele é o infinito? Olha, eu andei no carro 26. E 2 mais 6, 8. E aí me explicaram que 2 mais 6 era 8 e que era muito louco esse número, enfim. Tem um filme do Jim Carrey sobre essa... Que fala sobre você isso? assistiu? Não assisti. Tem um filme do Jim Carrey. E aí eu sei que eu me torno, em 89, né, o piloto mais jovem da indústria. Com 21 anos eu era piloto de testes da Auto Latina e testava caminhão, carreta, ônibus,